Quem é freelancer precisa emitir nota fiscal? Precisa sim, e hoje eu vou te contar por quê e vou mostrar como você pode fazer isso. Bom, primeiro a gente vai começar falando sobre a legislação brasileira. De acordo com ela, prestar um serviço e não emitir nota fiscal é crime tributário. E quem comete crime tributário pode sofrer algumas penalidades, como multas e até prisão. Então, o primeiro motivo pelo qual você precisa emitir nota fiscal como freelancer é para trabalhar dentro da legalidade e não ter problema com a Receita Federal. Ninguém quer ter problema com a Receita Federal, né? Além disso, quando o cliente emite nota fiscal pelos serviços que ele presta, ele passa mais credibilidade para o cliente e mostra que ele realmente leva o trabalho a sério, que ele não está ali para passar uma chuva ou para fazer um bico, que aquele ali é o trabalho dele e que ele cumpre as leis, que ele leva a sério. Então, de certa forma, isso passa profissionalismo para o seu cliente. E também eu não posso deixar de falar sobre o tipo de cliente que você vai conseguir se você emite nota fiscal e se você não emite nota fiscal. As empresas maiores, que eu sempre digo aqui que são os clientes mais maduros, que podem pagar mais, que não precisam de tanta educação sobre a importância do seu serviço, que vão te valorizar mais como freelancer, elas precisam receber nota fiscal. Isso acontece porque qualquer empresa, para estar em dia com suas obrigações fiscais, contábeis, precisa justificar toda a entrada e toda a saída de recursos do seu caixa. Para justificar as entradas, ela vai emitir nota fiscal sobre os produtos que ela vende ou pelos serviços que ela presta. E para justificar as saídas, ela precisa receber a nota fiscal dos prestadores de serviço, dos fornecedores, que no caso, se você é freelancer, você é um prestador de serviço. E aí o que acontece é que se você não emite nota fiscal, essas empresas maiores não têm como te contratar. Ah, mas empresas menores têm como me contratar. Tem sim. Pode ser que você consiga prestar um serviço ou outro como freela sem emitir nota fiscal, principalmente se você está no começo. Mas eu indico muito que você tenha um CNPJ para emitir suas notas fiscais sendo freela, porque você vai conseguir pegar clientes melhores. Os clientes que não exigem nota fiscal são aquelas empresas que estão muito no começo, são os profissionais autônomos, e que são clientes válidos sim, podem te dar renda, podem te trazer experiência, mas no longo prazo você vai precisar ter clientes cada vez melhores, cada vez maiores para você se desenvolver na sua carreira, para você evoluir. Então pode ser até que você comece a prestar serviço sem emitir nota, recebendo como pessoa física, mas é muito importante que pro longo prazo, como investimento mesmo na sua carreira, na sua empresa, você tenha um CNPJ para emitir suas notas fiscais. E agora eu vou te contar o que você precisa fazer para conseguir emitir nota sendo freelancer. Existem duas formas de você conseguir emitir sua nota fiscal. A primeira é tendo um CNPJ, se tornando uma empresa e emitindo nota a partir dela. A segunda é emitindo nota avulsa, como pessoa física. Mas isso não vale muito a pena, porque quando você emite uma nota avulsa, a sua carga tributária é muito maior. Então você acaba pagando mais imposto como pessoa física emitindo nota avulsa do que como pessoa jurídica. A nota avulsa de pessoa física, ela só vai valer a pena se você vai prestar um serviço pontual para uma empresa que precisa de nota fiscal. Mas se você tem a intenção de estar sempre prestando serviço para essa ou para outras empresas, aí vale muito a pena você abrir o seu CNPJ. E aí também são duas possibilidades para você abrir CNPJ sendo freelancer. A primeira é abrir um MEI. O MEI é o microempreendedor individual, um modelo de empresa que foi criado justamente para ajudar profissionais autônomos e profissionais independentes a se formalizar, a legalizar o seu negócio. O MEI é, sem dúvidas, a melhor opção para quem cumpre com todos os requisitos dele, principalmente para quem está começando, porque a carga tributária dele é bem baixa, é grátis para abrir o MEI e você vai pagar aí em torno de R$60 por mês de imposto, independentemente do valor do seu faturamento. E tem um MEI super simples, não tem muita burocracia, você paga todos os seus impostos numa guia só, não precisa ficar se preocupando com várias declarações, não precisa de um contador e você pode abrir sozinho aí de casa, sem nem levantar da cadeira. E uma coisa muito importante de falar sobre o MEI é que ele oferece alguns benefícios da CLT para os empreendedores. Quem é MEI tem auxílio-doença, auxílio-maternidade, aposentadoria, tem até pensão por morte para dependentes. Mas para usufruir de todos os benefícios, para ser MEI, precisa cumprir com alguns requisitos. O principal deles é o faturamento. Para ser MEI, você pode faturar até R$81 mil por ano. Se você fatura mais do que isso, você vai ser desenquadrado e vai precisar escolher uma outra natureza jurídica para sua empresa. Também para ser MEI, precisa ter mais de 18 anos, não pode ser sócio de nenhuma outra empresa, não pode ser servidor público federal e só pode ter um funcionário. Mas para você que é freelancer, acho que isso não vai ser problema, porque quem é freela geralmente trabalha sozinho, né? Mas se você quiser, como MEI, contratar alguém para te ajudar e pagar até um salário mínimo ou piso da categoria, tá permitido. Além disso, o MEI tem uma outra restrição que acaba deixando alguns freelancers de fora, que é a natureza do serviço prestado.
Para ser MEI, você tem que prestar serviços de natureza comum, que são aqueles que não precisam de formação específica. Isso acaba excluindo do MEI algumas categorias. É o caso dos psicólogos, médicos, arquitetos e engenheiros. E para quem trabalha na área de comunicação, que é quem geralmente trabalha como freelancer, exclui as atividades de marketing digital. Jornalista também não pode ser MEI. Mas alguns profissionais aí da área criativa podem ser MEI. Lá no nosso blog tem um post completinho sobre MEI para freelancer, tem até uma lista das atividades e um link para a lista completa da Receita Federal, com todas as atividades permitidas para o MEI. Vou deixar o link para o post aqui na descrição do vídeo. Para abrir o seu MEI, basta você entrar no portal do empreendedor, clicar lá em Quero Ser MEI e seguir todas as orientações. Lembrando que abrir um MEI é grátis, então se alguém está te cobrando por isso, a pessoa está cobrando aí pelo serviço dela de abrir o MEI para você. Mas se você abrir sozinho, você não deve pagar nada. Tá, mas e quem não pode ser MEI? Como é que vai emitir nota fiscal? Se você não pode ser MEI, existem algumas outras possibilidades de natureza jurídica para você abrir a sua empresa. Sociedade limitada, empresa individual e tem a sociedade limitada unipessoal, a SLU, que é a que eu mais recomendo, é a mais vantajosa e é a que eu tenho. Quem tem SLU e fatura até 4,8 milhões por ano, pode escolher o Simples Nacional como regime tributário, que não é tão vantajoso financeiramente como o MEI, mas ele também é um regime simplificado, com pouca burocracia, você paga todos os seus impostos numa guia só, e a carga tributária dele é relativamente reduzida na comparação aí com os outros regimes tributários. Ele fica num meio termo, entre o MEI e o lucro real e o lucro presumido, que são os outros regimes, mas que a gente não vem falar porque não vem ao caso, são para empresas muito grandes. No Simples Nacional, a alíquota que você vai pagar depende do tipo de atividade que você faz, né? Do tipo de serviço que você presta. Começa em 4% e vai até 30%. E além da atividade que você faz, depende também do seu faturamento. Quanto mais você fatura nos últimos 12 meses, maior é a sua alíquota. Para abrir qualquer empresa que não seja um MEI, você vai precisar de um contador, porque alguns documentos vão precisar da assinatura de um contador certificado pelo conselho da profissão deles. E você vai precisar também dessa assinatura para alguns documentos que você precisa emitir, algumas demonstrações contábeis que são obrigatórias para os outros tipos de empresa que não são MEI. Então, se você não pode ser MEI e quer emitir nota fiscal como freelancer, o que eu te aconselho é que você procure uma empresa de contabilidade que vai te ajudar tanto a abrir o seu CNPJ, como a cumprir com suas obrigações aí ao longo dos meses. E o contador também vai ser a melhor pessoa para te ajudar a escolher um anexo lá dentro do Simples Nacional, de modo que você pague a menor alíquota possível. Além do CNPJ, você também vai precisar ter um certificado digital, uma inscrição municipal e outras burocracias aí que o contador também pode te ajudar. Depois de tudo isso, quando você tiver com seu CNPJ em mão, certificado digital, com tudo certinho, é só você emitir a nota fiscal pelos serviços que você prestar. Isso é feito geralmente no site da prefeitura da sua cidade e aí o processo depende um pouco de município para município. E por hoje é isso, a gente falou um pouquinho aqui sobre contabilidade para freelancers. Se você tem alguma dúvida sobre o tema, é só deixar aqui nos comentários. Se eu te ajudei, deixa um like aqui no vídeo e se inscreve no canal.